Boa noite, tudo bem? Gente, eu sempre começo com boa noite porque eu sempre gravo à noite, então, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, né? Independente da hora que vocês vão estar me dando o privilégio da companhia de vocês, para mim é boa noite, né? E como a gente combinou no nosso último encontro, hoje eu vou estar falando um pouquinho do TDAH, transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, que é o H, ou sem hiperatividade. E na verdade, esse é o motivo pelo qual eu sou psicopedagoga hoje em dia, com muito orgulho, muito carinho e muito amor. Na verdade, como sempre, tá? Nós vamos estar conversando, então eu não vou me adentrar em questões mais técnicas. Nós vamos estar aqui no Dicas, numa prosa, tá bom? Então, como o TDAH é um transtorno, ele traz uma desorganização neurológica, fisiológica para quem é portador do transtorno. Ele tem uma ênfase muito grande na atenção, na concentração, na organização e nos casos que a criança é muito agitada, na hiperatividade. Pode ocorrer também, né? Eu já observei crianças que tinham transtorno e que não eram hiperativas e eram totalmente apáticas, desconectadas do mundo, tá? O TDAH pode vir como comorbidade de situações um tanto quanto mais complexas, como é o caso do autismo, da dislexia, né? E ele pode vir só ele. Eu acho que no meu caso ele veio só ele. E o que isso acarreta na vida da pessoa que é portadora? Não se usa mais essa palavra, né? Porque o transtorno ele não vai te largar, né? Você pode melhorar, mas ele vai sempre existir. Da pessoa que tem o transtorno, né? Ele acarreta uma desorganização imensa. Até hoje eu me lembro que eu não conseguia terminar nada. Eu começava uma coisa, não acabava, começava outra, não acabava. Queria fazer tudo e não conseguia fazer nada. Às vezes eu ia fazer lição, fazia cada buraco no caderno, que era uma coisa. Eu tinha tudo dentro da minha cabeça, mas na hora de colocar no papel, na hora de escrever, era um horror, não saía nada certo. Então eu acabava nunca conseguindo ter as notas e ter o desempenho que eu gostaria de ter na escola. Então eu desanimava, deixava para lá. E uma outra característica muito marcante do TDAH é a impulsividade, que eu tenho até hoje. Às vezes eu me pego em cada rompante de impulsividade que depois, para consertar, não é fácil. Então, eu que sou uma mulher, que sou profissional de psicopedagogia, que tenho uma maturidade, que tenho uma vida, que tenho uma família, para mim é difícil, muito difícil. Imagine para uma criança, para um adolescente, para um jovem. Essa desorganização, essa desatenção, essa falta de conseguir entender o que está acontecendo com os olhos do mundo, com os olhos das conexões sociais e educacionais. Imagina. Então, é muito difícil atenção, concentração, organização, hiperatividade, impulsividade. Pensa tudo isso remoendo dentro de você de uma maneira que você não consegue entender.
eu fui me entender e me proporcionar uma avaliação, eu já era mãe, eu já era mãe, né? Então a gente precisa tomar alguns cuidados. E uma coisa que é muito importante, que eu vou dizer aqui, que eu gostaria que todo mundo ouvisse de coração, é o seguinte: hoje em dia as pessoas, né, as instituições educacionais, tanto públicas quanto privadas, elas têm uma ânsia do diagnóstico, né? Ai, mas e o diagnóstico? Ai, e o diagnóstico? Gente, presta atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês. Quanto antes se começarem a tratar as causas, os sintomas, aquilo que não está legal na criança, no jovem, no adolescente, no adulto, enfim, em quem tem o transtorno, em quem apresenta as características do transtorno, melhor. Depois chega o diagnóstico. Eu fico assim, muito, sabe, eu vou falar a palavra, eu fico muito brava com esse pessoal que quer, ai, mas e o diagnóstico? Mas o diagnóstico é importante? Muito importante, ninguém está desqualificando o diagnóstico. E no Brasil, quem pode dar diagnóstico são só os médicos, ou os neurologistas ou os psiquiatras. E para alguns casos é importante que se tenha um complexo de profissionais. A gente chama de equipe multidisciplinar. Só que para ser uma equipe multidisciplinar, precisariam todos estarem fazendo juntos, como é feito na Argentina com o pessoal da Alicia Fernandes. E infelizmente a gente ainda está muito longe de fazer isso no Brasil. Mas que pelo menos as pessoas estejam juntas, né? A fono, a TO, o neuro, o psiquiatra, o psicólogo, a psicopedagoga, que todos estejam nesse mesmo objetivo comum, tá? Os técnicos, né, como eu, como a psicóloga, a fono, a TO, nós podemos levantar hipóteses diagnósticas. O médico vem e fecha. Então, vão atrás do diagnóstico, claro, temos que ir, mas por favor, comecem a tratar os sintomas. Então, se percebe que aquela criança não para, que aquela criança não tem atenção, que aquela criança não se concentra, começa a proporcionar para ela atividades mais curtas, mais olho no olho, mais proximidade com o professor. Às vezes é preciso até um mediador, porque a criança não consegue se organizar de jeito nenhum. E com o mediador fica mais fácil. Então comecem, ataquem aquilo que é importante. E em casa, já que as dicas são, né, para essa nossa prosa, pai, mãe, responsável pelas crianças, né? E eu quero aqui fazer um apelo para vocês, não deixem nunca a família acabar, tá bom? Essa história de que muita história, de que isso, de que aquilo é tudo prosa para boi dormir, tá bom? Família é a base do ser humano, tem que existir, tem que ser firme, tem que ser forte, tem que ter o pai, tem que ter a mãe, tem que ter os filhos, todos unidos, para que a gente possa dar continuidade nessa construção da evolução do ser humano. Não se esqueçam disso. Então, quando a gente tem a criança em casa que apresenta essas características, vamos ajudar, vamos criar uma rotina. Filho, olha, agora você acabou de tomar café, então vem ajudar a mamãe, papai, a vovó a organizar a cozinha, organizar o quarto. Agora nós vamos estudar. Não me queiram fazer uma pessoa que tem déficit de atenção e hiperatividade ficar 3 horas sentadas. Eles não vão conseguir, eu não consigo, que estou com 58 anos, eles muito menos. Períodos pequenos, estuda, as aulas online, meia horinha, levanta, faz um xixi, toma uma água, come um biscoito, dá uma passeada, respira, faz uma brincadeira corporal com a criança, depois volta. Porque assim ela consegue aliviar e recobrar a atenção.
aliviar e recobrar a atenção. Nada de coisa muito longa e também nada de muita cobrança. Mas você falou que você ia fazer aula de violão e agora você já não quer. É característica de quem tem déficit de atenção. Querer experimentar tudo e não se definir em nada. Então, nos ajude. Ajude a sua criança. Filho, você quer fazer violão? Você quer experimentar a aula de violão? Vamos ver então se você se dá bem na aula de violão. Se você não se der bem, não tem problema. A gente tenta um outro instrumento, mas é bom aprender a tocar um instrumento. Ajuda no seu desenvolvimento, vai te fazer bem, vai ser legal para você. Olha a diferença. Dessa forma, você está ajudando a sua criança a buscar caminhos de se compreender melhor e de não se sentir frustrada diante de tudo aquilo que ela começa e não consegue terminar. Então, quando a gente tem uma criança, um adolescente, um adulto na família, um jovem, né, na família, ou que a gente conhece que tem essas características, é muito importante que a gente faça com que essa criança, com que esse adulto, com que esse jovem, com que esse adolescente se entenda, se organize e que tenha condições de, se organizando, buscar caminhos mais efetivos para desenvolver a atenção, a concentração, para diminuir a impulsividade. Ai, mãe, eu vou... Opa, filho, calma, vamos, mas presta atenção. Será que é legal a gente ir? Leva a reflexão, leva a compreensão do que está acontecendo, leva a percepção do que é importante e do que pode ser feito, que aí vocês vão estar ajudando. É claro que eu teria muito mais coisas para falar sobre déficit de atenção, mas se nós conseguirmos entender esse princípio, essa base, né, dessa cooperação, dessa parceria, dessa diminuição de tempos muito longos, de um acompanhamento mais de perto, fica mais fácil para que a gente consiga se entender e criar um caminho de reorganização, de reestruturação, de construção de habilidades de atenção, de concentração, de organização e de menor hiperatividade. Claro que existem os casos que precisam de medicação, não adianta, tem que ter, é como pressão, tem gente que consegue controlar com alimentação, tem gente que não consegue, precisa de um remedinho, é a mesma coisa, por isso que é tão importante que todos estejam unidos e que tenha um neurologista ou um psiquiatra por trás de todo esse processo. Pessoal, também não quero ficar falando muito, porque o vídeo vai ficar muito longo, mas dependendo, né, da demanda, a gente volta a conversar mais um pouquinho sobre TDAH, tá bom? Espero que tenha ajudado, continuem se cuidando, mas fiquem espertos com todas esses bombardeios, né, de tudo na cabeça da gente, pra gente não ficar louco. Fiquem com Deus. Até daqui 15 dias. Olha, hoje o vídeo ficou longo. Beijo. Tchau, tchau.